Boa noite, estou aqui mais uma vez com esse propósito que o Senhor colocou em meu coração de meditar sobre a palavra do Senhor. Dessa vez vamos falar um pouco sobre Josué, capítulo 4, versículo de número 6 e 7, que diz assim: Essas pedras, essas pedras ajudarão o povo a lembrar daquilo que o Senhor tem feito. No futuro, quando os seus filhos perguntarem o que essas pedras querem dizer, vocês contarão que as águas do Jordão pararam de correr no dia em que a Arca da Aliança atravessou o rio. Essas pedras farão com que o povo de Israel lembre desse dia. Esses dois versículos eles nos fazem refletir sobre o que o Senhor ele deseja de nós, que nós nunca podemos deixar esquecermos daquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Aqui fala a respeito de quando o povo de Israel atravessou o Rio Jordão, ao entrar ali os sacerdotes ali que levavam a Arca da Aliança, diz a palavra que a água do Rio Jordão parou de correr. Então todo o povo de Israel atravessou o Rio Jordão de pés enxutos. E quando todos já tinham terminado de atravessar o rio, o próprio Deus ele fala com Josué para escolher 12 homens, um representando cada tribo de Israel, e pediu para que cada um deles pegasse ali uma pedra, e que essa pedra ela seria usada para levantar um altar de agradecimento a Deus por aquele milagre que ele havia feito. E o próprio Deus ele fala que aquelas pedras eram para que o povo de Israel nunca se esquecesse daquele milagre. E mesmo que aqueles ali morressem, aquelas pedras elas seriam utilizadas para trazer a memória, a lembrança aos filhos daquela geração, para que quando eles vissem aquelas pedras, eles perguntassem aos pais ou alguém ali o que aquelas pedras significavam, e eles iriam dizer que aquelas pedras significavam o milagre que Deus fez logo após a Arca da Aliança, conduzida pelos profetas ali, pelos sacerdotes. Quando eles entraram no Rio Jordão, as águas do rio parou de correr. Então aqui nos dá uma ideia de que o nosso Deus, ele quer que nós nos lembramos daquilo que ele já fez em nossas vidas. E se a gente entende que muitas das vezes a gente tem essa facilidade de esquecer, que nós devemos guardar algo ou alguma coisa que faça com que aquilo nunca saia da nossa memória. Eu tenho comigo aqui uma lembrança de um milagre que o Senhor fez na minha vida, essa identidade italiana, e todas as vezes que eu vou mexer nos meus documentos, eu me deparo ali com ela, e sempre que isso acontece, me vem à memória o milagre que o Senhor fez na minha vida. Há alguns anos atrás, se eu não me engano, há uns 12, 14 anos mais ou menos, eu morava na Itália, e na época que eu estava ali, aconteceu uma grande crise na Europa, né? Onde as empresas começaram a falir e aquele país começou a passar uma grande dificuldade financeira, e todos ali achavam que a culpa era dos estrangeiros, né? Que estavam naquele país. Eles pensavam assim que os estrangeiros estavam roubando o trabalho, tirando o trabalho de um italiano. E ali criou uma lei que todas as vezes que um estrangeiro que fosse num hospital e que ele não tivesse documento, ele teria que ser expulso do país, ele teria que ser deportado. E ali eu consegui ver várias pessoas que eu conhecia, né, pelo fato de não ter documento, às vezes passar mal, estar enfermo e ficar ali dentro de casa sem poder ir no hospital com medo de ser deportado. E naquele período, a empresa que eu trabalhava, prestava serviço, ela também estava falida. E por conta daquilo, ela não estava me pagando. E justamente naquele período, meus documentos, eles venceram.
e eu precisava renovar para continuar ali no país. Só que o problema era que a empresa que eu prestava serviço, ela não tinha pagado os contributos ali para que, quando chegasse o momento de eu renovar meus documentos, eu conseguisse aquela renovação, dizendo que eu estava tudo legal, estava com meus contributos todos pagos em dia. E aconteceu que o meu permesso de trabalho acabou vencendo. E eu me dirigi ali a um local onde eles renovavam esses documentos e eles me pediram os contributos pagos. Eu falei, mas infelizmente eu não tenho esses contributos, pois a empresa que eu trabalho, ela faliu e ela não pagou nada. Aí ele falou, então infelizmente não tem como você renovar o seu documento de trabalho. Mas de qualquer maneira, já que você está aqui, assim eles me falaram, né? Então eu vou enviar o pedido de renovo. Vai que até de quando eles te chamarem, essa empresa acaba pagando os seus impostos, aí você vai conseguir regularizar a sua documentação. E assim eles fizeram, né? Só que passou o tempo e nada, a empresa faliu e não pagou. E chegou no meu telefone em casa uma mensagem o que seria como se fosse a Polícia Federal aqui no Brasil, a Polícia de Imigração, né? Me chamando porque o meu pedido de renovo tinha sido aceito e eles marcaram um dia para mim poder ir lá para renovar. E a minha esposa falou comigo, olha, se a gente não renovar esse documento, nós vamos voltar para o Brasil, pois eu não quero ficar aqui nesse país com medo de tudo, de todos, com medo de sair na rua e a polícia acabar prendendo a gente, ou até mesmo ela tinha acabado de ganhar neném, de meu menino aqui, meu filho passar mal, eu estiver aqui no hospital com ele, e ali a gente ser preso e sendo deportado. Então, se a gente não renovar o documento, nós vamos acabar tendo que ir embora. Então, eu fui de acordo, eu falei, então beleza, se a gente não conseguir renovar esse documento, a gente vai embora. E certo é que chegou aquele pedido de renovo, né, no meu telefone, com uma mensagem, com um código, e eu acabei indo até a Polícia de Imigração. E chegando ali, tinha escrito logo na entrada, para quem estava querendo renovar documento, precisaria do passaporte estar em dias, todos os contributos pagos, para poder dar seguimento ao renovo. E quando a gente chega ali, que a gente vê aquele cartaz escrito ali na frente, a minha esposa falou, vamos voltar, já que a gente não tem nada pago, então é inútil a gente continuar. Só que o Espírito Santo ele tinha tocado em meu coração para mim poder continuar, entrasse e continuasse, né? E aí quando a gente chegou, a gente entrou naquela sala, lá no guichê onde estava chamando as pessoas para renovar, estava escrito a mesma coisa. Quem não tem contributo pago, os contributos não estiverem pagos, não tem como renovar, tem que trazer esses comprovantes de que está tudo quitado. E aí, mais uma vez ela fala comigo, vamos embora, pois você sabe que você não enviou nada, você só enviou mesmo, colocou seus dados pessoais e mais nada. Eu falei assim, não, vamos continuar. E chegando ali, quando chegou no nosso momento ali, né, que nós fomos chamados, um pouquinho antes, eu estava ali sentado, né, eu baixei a cabeça e fiz uma seguinte oração. Eu falei assim, Senhor, se for da vontade que eu permaneça nesse local, que o Senhor vai fazer com que todos os computadores aqui dessa Polícia de Imigração, eles entrem em pane, dê um colapso aqui e que eles vão procurar esses certificados, todos esses documentos que eu preciso, mas eu vou sair daqui com o meu documento na mão. E eu orei ali com muita fé e logo em seguida eles me chamaram. E quando eles me chamaram, eles pediram os documentos. Eu falei assim, olha, aqui está o código que chegou no meu telefone, tudo aquilo que vocês precisam já está aí. Passei o código para ele e eu fiquei ali em espírito de oração. Certo é que quando ele começou a mexer no computador ali, e eu ali em espírito de oração, eu vi que o Senhor ele começou então a se mover ao meu favor. E ele começou a mexer e tal, e para poder resumir, aquele computador ali deu pane. E certo é que ele nos dirigiu a 3 salas.
e todas as 3 salas que ele chegava, quando ele começava a mexer no computador ali, procurando ali meus dados pessoais, o computador entrava em pane, em colapso, até que ele falou o seguinte: vamos para a sala do chefe. Ali, com certeza, não tem como dar errado. Ali não sei o que está acontecendo, mas ali não tem como dar errado. E aí, mais ou menos, nós nos dirigimos até a sala ali do chefão. E chegando ali, mais uma vez, quando eles começaram a mexer nos computadores ali, o computador entrou em pane. Não sei o que ele viu, ele pegou e falou o seguinte, falou: olha, o negócio é o seguinte, toma aqui uma senha, vai numa sala assim, e chega lá, você apresenta esse comprovante aqui, esse comprovante, esse protocolozinho para você retirar seu documento. E assim eu já estava ali, já contando com a vitória, né? Eu falei: não, Deus está no negócio. Quando a gente chega lá nessa salinha que a gente apresenta o protocolo, o rapaz ele pega o meu permesso, né, de sojourno, de trabalho, e naquele pega, ele olha para o permesso e olha para mim. Daqui a pouco ele fala assim, falou: olha, eu estou vendo algo estranho aqui. Eu falei assim: meu Senhor Jesus, será que ele descobriu? Eu falei assim: mas o que foi que o que está acontecendo aí? Ele falou assim: olha, eu estou percebendo aqui que você tem mais de 5 anos que você reside aqui no país. Eu falei assim: realmente, eu tenho mais de 5 anos que eu resido aqui. Ele falou assim: então você já tem direito à cidadinança. Não é mais um permesso de trabalho. Você tem direito a ser um cidadão italiano, porque você já tem sua residência comprovada e você está todo legal aqui no país. E aí eu fiz igual o Pedro, né, quando estava caminhando sobre as águas. Estava indo tudo bem. Quando ele começa a olhar dificuldades, a tempestade, o vento, ele se afunda. E eu, naquele momento, eu falei: meu Deus do céu, se ele começar a mexer aqui, ele vai descobrir que na realidade eu não enviei nada a não ser os meus dados pessoais ali, né? Então eu falei com ele: não, moço, deixa para lá, eu só preciso do permisso de trabalho mesmo. E aí ele falou: não, mas eu estou vendo aqui que você tem o direito, você pode, com esse permisso, você pode ir para qualquer país do mundo, pois você vai se tornar um cidadão italiano. E eu falei assim: não, mas para mim, tá bom demais assim, eu só preciso trabalhar mais 1 ano aqui ou 2 e eu vou embora para o meu país. Ele continuou insistindo, né? Eu falei: não, para mim tá bom demais. E certo é que ele acabou aceitando, né, e me deu aquele documento. E eu saí dali muito alegre, né? Enquanto eu estava aqui meditando nesse testemunho, né, eu me lembrei de uma coisa, que talvez você pode até estar imaginando que foi uma questão de sorte. Mas você imagina o seguinte: que quando eu cheguei lá para poder fazer essa entrevista, para poder renovar o documento, esse documento já estava pronto. E o que poderia ter acontecido? Como é que uma pessoa ele já teria deixado um documento pronto se antes ele não tivesse examinado toda a sua documentação e tivesse constado ali que você estava tudo legal? Então, talvez você ache que foi sorte, mas foi sorte no momento ali que eu estava sendo entrevistado e a pessoa que já tinha confeccionado aquele documento antes. Para mim, eu não sei o que eles viram, eu não sei o que aconteceu, mas eu só sei que foi um milagre que o Senhor fez na minha vida. E esse milagre, ele não aconteceu só uma vez, porque a fé ela é gradativa, é como se fosse uma escada. E esse mesmo fato, ele já tinha acontecido uma outra vez antes, não da mesma maneira, mas de uma forma um pouco diferente, mas da mesma forma que foi para renovar esse meu permesso de trabalho. E eu senti da parte do Senhor de contar esse testemunho, pois esse testemunho ele vai ficar registrado, ele vai ser como uma pedra edificada em nome do Senhor, pois através desse testemunho, muitas e muitas vezes, eu tenho certeza que esse testemunho vai também chegar ao alcance dos meus filhos, ele vai fazer com que eu nunca esqueça, mesmo eu sumindo esse documento aqui, esse vídeo vai ficar registrado, sempre que eu ver, escutar ele novamente, eu vou me lembrar do milagre que o Senhor fez na minha vida, e não só na minha, né, que através desse testemunho também possa edificar outras pessoas. Talvez você, nesse exato momento, esteja passando uma situação diferente, uma situação complicada da sua vida, mas eu creio que a sua bênção ela
ela já está pronta, já está disponível. Só basta você tomar posse, você ter fé, você vai acreditar que Deus ele vai fazer o milagre, pois o Deus de Moisés que abriu o Mar Vermelho, o Deus de Josué que parou as águas do Rio Jordão, é o mesmo Deus do Edson que renovou um documento sem sequer que ele tivesse colocado nada, não tivesse enviado nada para a polícia de imigração, mas o Deus ele pode todas as coisas, ele também ele vai entender a sua necessidade, o seu problema. Creio eu que se você tiver fé também, ele vai fazer um milagre na sua vida, ele se tiver que transformar, ele vai transformar, se tiver que abrir, ele vai abrir. Basta você ter fé e confiar no Senhor, pois ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tudo pode. Então esse foi o meu testemunho, um dos tantos testemunhos que o Senhor já fez na minha vida. E eu, graças a Deus, hoje tenho essa oportunidade, através desse canal, estar podendo compartilhar com todos que me acompanham, né? E que eu tenho fé em Deus que muitos virão ainda e que esse testemunho sirva para edificar a sua fé e também a minha, para que eu nunca esqueça daquilo que o Senhor já fez, está fazendo e vai continuar fazendo enquanto eu estiver vida aqui na terra. Então eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.